Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de programação Python. Deixa eu abrir aqui o slide da aula de hoje. Então, essa é a aula de número 3, já tivemos a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Você já conhece a metodologia que eu trabalho, que é a metodologia de solução de problema. Então, vamos analisar aqui qual que é o problema para essa aula. Então, o problema é o seguinte: altere o programa pedido de compra, que nós aprendemos, que nós criamos na aula anterior, para que o usuário possa ser informado 3 produtos. E quando os dados forem impressos, mostre o total do pedido. Então aqui eu vou ter que adicionar mais 2 produtos, porque no pedido anterior nós fizemos apenas com um item. Tinha lá código, quantidade e valor do item. Então agora eu preciso ter mais 2 itens, né? São 3 produtos. E também eu preciso mostrar o total do pedido. Na aula anterior a gente apenas mostrou os dados, não tinha nenhum tipo de cálculo. Bom, eu vou utilizar o mesmo conceito, entrada. Agora eu vou ter a parte de processamento, que a gente não tinha, né? A gente usou apenas entrada, saída e armazenamento. Agora nós vamos usar também o conceito de processamento. Vamos trabalhar com variáveis, que eu já expliquei na aula anterior. E agora nós temos um elemento novo aqui nesse problema que a gente precisa abordar, que são os operadores, né, e as operações matemáticas, porque eu preciso fazer o cálculo do total do pedido. Quando a gente trabalha com linguagem de programação, nós utilizamos operadores matemáticos. Os operadores matemáticos são os operadores de mais, menos, como eu tenho aqui, ó, mais é um operador. E eu tenho as expressões matemáticas. Por exemplo, 1 mais 2, isso aqui é uma expressão matemática, como a gente usa na matemática tradicional. Só que aqui, por exemplo, eu tenho aqui o operador, né, nesse outro exemplo aqui, eu tenho o operador de multiplicação. Então, aqui eu utilizo o asterístico em vez de usar o x, né, ou o ponto, como a gente usa para representar a multiplicação na matemática que a gente aprende na escola. Então, aqui a minha expressão, um outro detalhe importante, nessa expressão, né, nessa operação aqui, eu estou usando duas variáveis. Aqui eu estou usando valores, como a gente faz, né, na matemática tradicional, e aqui eu estou usando variável. No caso, quando a gente está aprendendo matemática, a gente poderia multiplicar o x pelo y. Aqui, no caso, o x seria uma variável, o y também. Aqui, no caso, estou usando variáveis que eu posso dar nome, por exemplo, quantidade vezes valor, né? Então, eu posso fazer operações matemáticas utilizando variáveis. E eu posso salvar o resultado dessa operação numa outra variável. Então, eu posso pegar quantidade vezes valor e armazenar o resultado numa variável chamada TOT, que é a abreviação de total, né? Então, esse é um conceito, né, quando a gente trabalha com operadores, né, de operadores aritméticos, operadores matemáticos, operações aritméticas, operações matemáticas em uma linguagem de programação. Esse aqui é o conceito geral. Toda linguagem de programação vai permitir você fazer isso, claro, cada uma com a sua particularidade. Ok, vamos analisar então a estratégia que eu vou adotar para solucionar esse problema utilizando a linguagem Python, dentro da linguagem Python. Então, vou ter que solicitar os dados do usuário. Basicamente, eu já tenho isso pronto, né? A gente já fez isso na aula anterior. Eu vou precisar armazenar esses dados em variáveis de memória ou na memória, já fizemos isso. O que tem de novo aqui é que eu vou precisar executar operações matemáticas para poder calcular o total. Isso a gente não tinha feito, vamos precisar fazer agora. E aí eu vou precisar fazer uma alteração na minha impressão na hora que eu apresento os dados, porque eu preciso também apresentar o total. Então eu tenho que fazer aí algumas alterações naquele programa que nós criamos na aula anterior. Okay? Então essa é a estratégia que a gente precisa utilizar para resolver esse problema. Bom, agora vamos para a prática. Vamos implementar isso daí. Então, deixa eu abrir aqui a área de desenvolvimento. Eu já tenho aqui o programa que a gente fez na aula anterior. E então, preciso fazer umas alterações. Então, por exemplo, aqui eu vou precisar ter o código 1, a quantidade 1, o valor 1 do produto 1. Deixa eu chamar de código 1, que é o código do produto 1. Eu vou chamar de Q1 a quantidade do produto 1 e eu vou chamar de V1 o valor do produto 1. E aí eu vou precisar fazer isso aqui
3 vezes. Então, vou chamar de código 2, quantidade do produto 2, o valor do produto 2, código do produto 3, quantidade do produto 3 e valor do produto 3. Então, aqui ele ficou um pouquinho mais extenso, porque eu tive que acrescentar, né, esses 3 itens novos que eu não tinha no programa anterior. Então, aqui, código, quantidade e valor do produto 1, do item 1, código, quantidade e valor do item 2, código, quantidade e valor do item 3, ok? Então, basicamente, essa alteração tem que ter mais entradas de dados no meu sistema, tudo bem? Aqui, vamos fazer uma alteração aqui. Eu tenho código, mas vamos fazer uma separação aqui, né, do que é o item 1. Então, vou colocar aqui uma mensagem só para me saber que isso aqui é referente. Item 1. Vou escrever aqui item 1. Opa, item 1. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou repetir isso aqui para o item 2 e para o item 3. Item 3. Então, aproveito que eu já fiz, né? Só que eu tenho que lembrar que minha variável não se chama mais código. Ela vai ser C1, que ela vai ser Q1, e aqui ela vai ser valor 1. E aqui ela vai ser C2, aqui ela vai ser Q2, e aqui ela vai ser V2. Ok? Porque alterei o nome. E aqui vai ser C3, Q3 e V3. Então, isso aqui é a alteração que eu preciso fazer para poder mostrar item 1, item 2 e 3. E eu vou precisar mostrar o total no final. Vamos colocar aqui. Escrever aqui total. Ok? E aqui eu vou colocar um print para poder imprimir o valor total. Total do pedido. Ok? E aqui vamos imaginar que eu vou ter uma variável chamada total. Que eu não tenho ainda, eu vou precisar criar essa variável total para ela poder me mostrar o total do pedido. Ok? Tudo bem, agora vamos fazer as operações. Então, aqui eu estou pedindo o valor do item 1, o valor do item 2 e o valor do item 3. Ok? Então, eu preciso multiplicar esses valores pela quantidade. Então, por exemplo, o que vai ser o meu total? O meu total ele vai ser igual a quantidade do item 1 vezes o valor do item 1 mais, vou colocar um parênteses aqui, mais a quantidade do item 2 vezes o valor do item 2 mais a quantidade do item 3 vezes o valor do item 3. Então, tem que multiplicar esses valores, né? Essas informações e somando. Tá vendo? Vou multiplicando cada um e vou somando para eu poder ter o total. Ok? Tudo bem. Bom, isso aqui basicamente é o meu programa, né? Se eu rodar aqui, basicamente ele me daria o que eu preciso. Então, tem aqui a operação matemática que eu preciso fazer, né? Uma operação de multiplicação e soma. Então, eu uso aqui os operadores, eu tenho aqui a minha expressão, né, matemática, e eu tenho aqui os operadores de multiplicação e os operadores de soma, e eu estou isolando, como eu faço na matemática, eu quero calcular isso aqui primeiro antes de somar, então vou colocando aqui entre parênteses, como a gente faz um cálculo matemático normal. Tudo bem, aqui eu tenho meu programa, né, pronto. Vamos rodar ele e vamos ver o que acontece. Então, vou colocar aqui um CPF 250, alguma coisa. Vou digitar o nome. Vou informar o código do produto 1, X01, quantidade 2, 5.5, produto 2, quantidade do produto 2, 3,
colocar 25,5. Código do produto 3, x3, colocar 10, 45,5, ok? Então aqui eu tenho os dados. Agora eu vou dar um OK, ele vai dar um Enter, ele vai imprimir os dados para mim. Muito bem. Então o que aconteceu aqui? Ó? Ele deu um erro na linha 15. Vamos ver o que é a linha 15. Aqui, tá vendo? Ele deu um erro porque quando eu estou informando esses valores, por mais que eu digitei 5,5, 2, isso aqui é um texto. Né? O comando input ele recebe as informações em forma de texto. E eu não consigo fazer multiplicação de texto. Eu consigo juntar um texto com outro, como eu fiz aqui. Ó. CPF, né? Esse aqui é um texto, e eu juntei com esse texto que foi digitado CPF. Mas eu não consigo fazer cálculo matemático, cálculo aritmético com texto. Então, eu preciso fazer uma conversão, preciso converter isso em valores. Eu vou fazer o seguinte, só para a gente... Eu vou mudar essa posição aqui do total. Eu vou tirar esse total daqui. Eu vou colocar ele depois que eu imprimir os valores. Eu vou imprimir primeiro os valores e aqui eu vou colocar o total. E ele vai imprimir isso aqui, mas ele vai continuar dando erro aqui no total, porque eu preciso resolver isso daqui, né? Esse total, ele não pode ser texto, ele tem que ser transformado em números para eu poder fazer esse cálculo. Então, o que que acontece? A quantidade, se vocês perceberem que a quantidade que eu digitei são valores inteiros. Então, eu tenho que converter essas quantidades para inteiro. Então, aqui eu uso a função int para fazer a conversão de texto para um valor de número inteiro. Só que o valor que eu digitei, ele não é o inteiro, ele tem uma casa decimal. Então, eu preciso converter ele para um tipo de número que tem essa casa. Aí eu uso float. Então, quando eu usar o float aqui, eu estou convertendo esse texto para um valor com casa decimal. Então, eu preciso fazer a mesma coisa para a quantidade, 2, converter para inteiro. E aqui, o float, mesma coisa. Então, inteiro. E aqui eu uso o float. Ok? Então, fiz a conversão desses valores. Aqui, então, eu consigo fazer o cálculo matemático com os valores convertidos. Né? Porque, como eu já expliquei, não dá para fazer texto. Só que agora, o que acontece? Esse total aqui, ele vai ser um valor, provavelmente um float. E se eu tentar juntar ele com esse texto, ele vai dar erro, porque ele não consegue juntar aqui um texto com um valor numérico. Eles precisam ser compatíveis. Então, eu vou ter que converter ele aqui para um texto. Aí eu uso o str, que ele converte para mim isso que está em número para um texto para eu poder juntar aqui. Então, essa é uma particularidade que eu preciso fazer nesse programa para ele poder rodar e não ter problema de compatibilidade. Porque quando a gente está trabalhando com operadores, né, operações matemáticas, é importante que os dados eles sejam compatíveis. Então, se eu quero juntar informação, elas têm que ser compatíveis. Então, eu consigo juntar texto com texto. Então, são string que a gente chama, né? E quando eu estou fazendo cálculo matemático, eu tenho que usar números, valores numéricos. Então, se eu tenho um texto, um valor 2, por exemplo, mas ele está como um texto, eu tenho que converter ele para um valor numérico para que eu possa fazer uma operação matemática. Vamos rodar agora o nosso programa para ver se esse problema está resolvido. Vou colocar aqui x01, quantidade 2, valor 5,5, x02, quantidade 3, valor R$11, x03, quantidade 10, 45,5. Bom, agora eu tenho o meu pedido impresso. Então, se vocês observarem aqui, então eu tenho o item 1, né? Código, quantidade e valor. Item 2, código, quantidade e valor. Né? E aí eu vou por diante. Aí item 3. E aqui eu tenho o meu total. Né? 499. Então você vê que ele fez a multiplicação, né? E somou os dados que foram multiplicados para que eu pudesse ter o meu total.
Então, aqui vocês percebem que eu tive que fazer também, né, não só apenas as operações matemáticas, também tive que fazer a conversão dos valores, né, para que eles pudessem estar adequados para eu poder rodar esse programa aqui, para eu poder executar esse programa. Ok? Muito bem, vamos voltar então para o nosso slide. Então, finalizamos o programa de hoje, né? A gente teve um problema para resolver. E esse é normal, né? Quando você está trabalhando com o desenvolvimento de sistema, né? Sempre você tem ali uma particularidade que você precisa levar em consideração. A gente trabalhando com o método de solução de problema, ele é importante porque é quando a gente consegue fazer a discussão do problema, a gente consegue definir uma estratégia, mas quando a gente vai para codificação, a gente vai para a prática, é normal que surja ali alguma particularidade, né? Por mais que eu tenha definido ali uma estratégia, é normal que surja uma particularidade que eu precise tratar para que aquela estratégia ela possa ser concluída. No caso de hoje, a gente teve que também fazer, além de trabalhar ali com os operadores, né, matemática, a gente teve que fazer também conversão de valores, que acontece, que é importante quando a gente está trabalhando com dados, né, que o usuário ele informa para a gente. Esses dados eles vêm de uma forma e muitas vezes para mim fazer um cálculo, fazer um processamento, eu preciso fazer, né, tratar essas informações para que elas sejam compatíveis e aí eu possa dar a solução final. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, né, nessa aula de hoje. Pratique, pegue esse programa esse exemplo que eu dei aqui, estude ele, né, estude o programa, analise, tente fazer alterações no programa, né, tente fazer modificações ali na parte de cálculo, tente incluir mais itens, tente modificar a forma que você apresenta os dados e qualquer dúvida, qualquer pergunta, já tem aqui o meu e-mail, entre em contato que eu vou ter o maior prazer em poder ajudá-lo. Grande abraço e espero encontrá-lo novamente numa aula futura.